Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E eu estou indo, né? Acabei de chegar da academia. Nossa Senhora. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Acabei de chegar da academia e eu tenho uma coisa que vocês não podem imaginar. Essa é a postagem número 3.000. Eu só não garanto que ela vai ser a postagem número 3.000, porque ontem eu passei a situação muito chata de ter feito a live, mas na hora que eu fui salvar, deu um problema e não salvou, né? Então, eu não sei se o Instagram vai salvar essa postagem também, né? Se o Instagram salvar essa postagem, ela será a postagem de número 3.000. Se o Instagram não salvar, ela não vai ser. Eu espero que o Instagram salve, né? Espero que o Instagram me faça o favor de salvar essa postagem, né? Porque é muito chato isso, sabe? A gente faz, arruma, mas aí chega na hora não rola, né? Mas não foi perda total. Por quê? Porque eu consegui baixar o vídeo, né? E consegui colocar o vídeo, né, numa nuvem, e a Cacá pôs no blog eclesialidades.org, tá? Então, você pode procurar o blog eclesialidades.org. Não tem como eu pôr o link aqui, porque o Instagram não deixa a gente pôr link, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Mas se você procurar eclesialidades.org, você consegue ver o link de ontem. Então, recapitulando, essa é a postagem de número 3.000 que eu faço no Instagram. Se o Instagram não salvar, eu vou fazer uma postagem qualquer para ter um número 3.000, mas indicando aonde essa live está gravada, tá? Estamos aí na correria, fazendo um monte de coisa, para variar, né? Vamos ver se as coisas funcionam dessa vez, se tudo dá certo ou não, né? Estamos esperando dar 35 minutos, né? Estamos vendo aqui as atividades, né? As coisas que a gente tem para fazer. Já está quase na hora, né? E nós estamos aí na nossa correria. Entrou mais alguém? Quem foi que entrou? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Então, como eu falei, a gente teve esse problema ontem, mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles,
guardavam-os em teu nome, o nome que tu me destes. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. E digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu não te peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviou ao mundo, assim também eu os envio ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli entrou. Boa noite, Marli. Paz e bem. Como eu falei, ontem nós tivemos um problema, a live não ficou gravada, alguma falha dessa rede social, Instagram, mas ela está salva no blog eclesialidades.org, blog eclesialidades.org. O evangelho de hoje é o evangelho de João, e eu acho que é um evangelho muito complexo, muito complexo. E é um evangelho que nós temos que ler com muito cuidado. Até porque tem muita coisa. Eu consigo fazer um dia de retiro só com esse evangelho. Só trabalhando esse pedacinho desse evangelho. Tá? Mas nós vamos trazer algumas coisas para a nossa reflexão. E aqui a gente está vendo uma oração de Jesus. Aliás, São João Damasceno tem um texto muito interessante, onde ele explica como Jesus pode rezar se Jesus é Deus. É muito interessante. Um dia desses eu vou fazer um resumo sobre isso. E ele começa falando assim: guarda-os em teu nome, o nome que você me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Sabe, esse texto, na Semana de Unidade dos Cristãos, é um texto muito interessante. Porque hoje nós temos vozes que querem pregar a divisão. Aliás, não é nem a divisão. Querem pregar a inimizade, querem pregar a rivalidade, querem pregar até a destruição. Chego a me assustar com a forma como algumas pessoas colocam as coisas, como se quisessem que a gente se tornasse inimigos. É como se algumas pessoas dissessem assim: se você não reza desse jeito, você está rezando errado, você está fazendo tal coisa. E eu fico pensando que essas pessoas nunca leram o Evangelho de João, porque o Evangelho de João trabalha a unidade. A unidade de Jesus com o Pai, o Filho com o Pai, a unidade do Filho com os seus discípulos, a unidade entre os discípulos. E se você
é um seguidor de Jesus, é uma seguidora de Jesus, você tem que pensar as coisas como uma unidade e não uma inimizade. E aqui a gente tem que entender que, ao contrário do que muitos querem falar, a unidade não é uniformidade. A unidade não se manifesta com todos iguais. Tem uma frase que alguns atribuem a João 23, outros atribuem a Agostinho, outros atribuem a Tomás de Aquino, que eles falam alguma coisa assim, que em algumas coisas, unidade, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas, caridade. Aquilo que é essencial da fé cristã, todo cristão tem que falar. Então, todo cristão diz que Jesus Cristo é Deus. Ponto. Isso é uma coisa essencial da nossa fé. Jesus Cristo fez a nova e eterna aliança com a humanidade. É essencial da nossa fé. Agora, se você reza do jeito A, do jeito B, do jeito C, não é essencial da nossa fé. Ô Nayara, boa noite, paz e bem, menina. Tudo bem? Não é essencial da nossa fé. Se não é essencial, você é livre. Livre para rezar como você quiser rezar. Ah, você gosta de ir na missa no sábado, outro gosta de ir na missa no domingo, outro quer ir no culto de noite. Pessoal, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Paz e bem de Hong Kong. Menina, tu tá em Hong Kong, né? Por isso que eu te vejo de vez em quando, assim, numas fotos diferentes, né? Que bom saber. Vocês estão bem? Conta para mim. Ô, Gilmar, boa noite, paz e bem. Então, para você, se você está em Hong Kong, Nayara, é bom dia, paz e bem, né? Muito bom te ver aí. Sabe, pessoal, a gente tem que aprender isso. Cada um pode seguir Jesus do jeito que a pessoa quiser, desde que aceite aquilo que é essencial da fé. E isso é que é bonito. Os discípulos não eram todos iguais, as discípulas não eram todas iguais. Os discípulos e as discípulas de Jesus não tiveram o mesmo caminho. Ah, é bom dia, né? Sabia. Espero que toda a família esteja bem aí em Hong Kong. Sabe, a beleza é que cada pessoa tem o seu caminho. Mas todos somos um só povo, uma só nação, uma só crença. É isso que é importante. A diversidade é desejada por Deus. Deus nos quer diversos, nos quer diferentes. Ele nos quer livres para que nós possamos, com liberdade, viver. A nossa liberdade de agir, de viver, a liberdade de amar, a liberdade dos nossos laços afetivos e emocionais. E isso é essencial para a fé. A fé não é uma aceitação cega, não é uma unanimidade acrítica. É algo pensado e sentido por todas as pessoas. E como as pessoas são diferentes, isso é diferente. O próprio Jesus, quando é questionado qual era o maior dos mandamentos, ele fala: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Horas é o teu, não é o meu.
E a sua força, a sua alma, o seu entendimento é diferente do meu. Então, não é o mesmo amor. Ele depende, inclusive, da forma como nós vivemos. E logo em seguida, Jesus fala: guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para cumprir a Escritura. João é muito duro com Judas. E eu até entendo, porque ele já devia estar muito machucado. João foi provavelmente o discípulo da primeira linha dos apóstolos, o que viveu mais tempo. Então ele guardou um pouco de mágoa. E a gente tem que entender isso. E ele fala uma coisa muito bonita, porque ele fala, que ele vai dizendo assim: agora eu vou para junto de ti, e digo essas coisas quando ainda estou no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria. Jesus anuncia a partida dele ainda no mundo, para que nós sabemos que ele vai partir. E é muito interessante, chegou mais alguém: hoje, Ângelo, boa noite, paz e bem. E aí ele conta uma coisa muito interessante, porque ele falou assim: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. A palavra de Jesus não é do mundo, lembrando que o mundo aqui é o que é oposto ao plano de salvação. E aí, quando você coloca a palavra que é oposta ao plano de salvação, ele reage contra você. Por exemplo, uma pessoa, graças a Deus por mensagem direta, reagiu muito desaforado comigo outro dia, porque eu falei sobre o PL da devastação, o PL da flexibilização da regulamentação das leis ambientais no Brasil. E ele disse que eu estava misturando política com religião, que eu era da teologia da libertação, e falou um monte de outras coisas que eu não vou falar aqui, porque eu tenho respeito a vocês. E eu virei para ele e falei assim: mas meu irmão, você me desculpa, não quero te ofender, mas o que eu estou falando é a doutrina da igreja. A primeira voz no mundo que falou sobre o movimento ecológico como conservação foi o Papa Paulo VI na Populorum Progresso. Não existia Greenpeace, não existia Partido Verde Alemão, não existia nada dessas coisas, e ele já estava falando que o modelo econômico estava levando à devastação da natureza e isso ia trazer grandes consequências. Nem se falava em aquecimento, em derretimento de geleiras, ele já estava falando nisso. Às vezes, a palavra da verdade dói. E aqui a gente tem que aprender a se converter. A gente ouve a palavra que prega a discriminação, o preconceito. Isso não é palavra da verdade, isso é palavra do mundo. E aí você prega a igualdade, a justiça, o amor, a inclusão, o mundo reage contra você. Nota isso? Mas você tem que saber que isso vai acontecer. É até muito interessante, porque, ao contrário do que um grupo de pessoas fala hoje, que nós devemos nos separar do mundo, nós devemos nos afastar do mundo, nós temos que sair do mundo.
E aqui eles estão falando do mundo como lugar geográfico. Jesus fala assim, cadê? Não te peço que os tireis do mundo. Não os tires, não tire meus discípulos do mundo. Meus discípulos precisam estar no mundo. Mas, Bernardo, por que Jesus diz que nós precisamos estar no mundo? Porque é no mundo que o Evangelho se realiza. É no mundo que a salvação se realiza. Aqui não é mais um mundo etéreo, aquilo que é oposto ao plano de salvação, mas é um mundo, lugar físico. Essa questão em João é difícil, a gente tem que prestar atenção. Porque as pessoas misturam as coisas. As pessoas enrolam tudo. E quase sempre isso leva a uma interpretação errada. Por isso que Jesus fala, não os tire do mundo, não os retire do mundo, eles precisam estar no mundo para poder fazer o papel deles. Entendem? Mas ele faz uma observação. Mais que os guarde, mais que os guardes do maligno. Sabe, é muito interessante. Jesus não fala te guarde das atribulações, te guardes do sofrimento, te guardes do fracasso. Ao contrário do que muitos pregam, a promessa não é de sucesso, de fama, de vitória. A promessa é até de fracasso. Jesus não pediu para você ser protegido do fracasso, da falha, do sofrimento. Ele te pediu para que você fosse, ele pediu a Deus que você fosse protegida do maligno, do mal. Você pode até sofrer com a perversidade das pessoas. Os homens perversos podem te fazer mal. Mas o maligno não. Sabe, às vezes eu fico vendo algumas pessoas que têm uma fé supersticiosa. E quase sempre, essa fé supersticiosa, ela tem um quê de preconceito. Então eu vejo gente falando assim, você não pode ver filme de terror. Por que não? Porque aquilo ali vai te levar a uma contaminação espiritual. Eu fico pensando, mas Jesus pediu para que ao Pai que eu fosse guardado do maligno, isso não vale nada. Quando Paulo fala, se Deus é por ti, quem será contra ti? Isso não vale nada. A gente tem que entender que nós temos o próprio Deus rezando por nós para que nós possamos ser protegidos do maligno. Ô Jade, boa noite, paz e bem. Veio ver minha live, menina? Aí, ó, live 3.000. Será que vai ficar gravada lá, Jade? Jade tá lá trabalhando comigo lá no quinto andar, né? E aí, pessoal, é que eu fico falando para as pessoas, né? Boa noite, mandou um beijinho. Obrigado, Jade. A gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que parar com essa... Vim ver você de novo. Risos, obrigado. Sabe, pessoal, a gente tem que parar com essa visão supersticiosa da fé. Pior é que tem, às vezes, um quê de preconceito. Cuidado, fulano vai fazer macumba contra você. Né? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Pessoal, sinceramente, tá? Sinceramente, eu, Bernardo, nunca soube de alguém fazer
eu acho que é o que eles chamam de um sacrifício, né? Boa noite, paz e bem, diz Ana Paula, contra alguém no candomblé. Eu nunca ouvi falar, tá? Então, eu acho que isso não existe. Mas se existir, eu tenho certeza que eu estou protegido, porque Jesus rezou para mim, não pedindo que eu não sofresse. Ele não falou, Bernardo não pode sofrer, Bernardo não pode ter tristeza. Não. Ele pediu o quê? Que eu fosse protegido do que é mal. E eu digo, sabe, pessoal, mesmo nos piores momentos da minha vida, mesmo nos dias de maior dificuldade, de maior tristeza, mesmo nos momentos onde eu senti até que eu podia ter um desfecho muito ruim, eu nunca me senti atingido pelo mal. Sim, eu sofria com a perversidade, com a maldade dos homens, mas não com uma força perversa, o maligno. Aliás, nós rezamos isso quando rezamos o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim, para fechar, porque ainda tinha muita coisa para falar, mas para fechar, tentando me manter no horário, mas temendo não cumpri-lo, eu quero pegar mais um pedaço. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Consagra-os na verdade. Aqueles que seguem Jesus são homens e mulheres da verdade. E aqui, a verdade, ao contrário do que alguns ficam dizendo, verdade para mim é Jesus, eu concordo. Jesus é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas se nós somos consagrados na verdade, nós somos homens e mulheres da verdade. Não deve existir em nossa boca falsidade. Não deve existir em nossas ações a falsidade. Né? Jesus, inclusive, fala, lá vem um israelita de verdade, na boca dele não há falsidade. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que aquilo que você proferir seja verdade. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, por mais custosa que seja. Mesmo que todos te odeiem, fale a verdade. Mesmo que te ponha em risco, fale a verdade. Bernardo, eu nunca devo mentir. Não, você deve mentir sim. Como é que é, Bernardo? Você acabou de dizer que eu sou consagrado na verdade e diz que eu devo mentir? Sim. Há uma situação onde mentir não só não é pecado, como além de não ser pecado, é uma virtude. Bernardo, mas eu não consigo pensar isso. Eu vou explicar para você. Vamos pensar uma situação extrema. Você está num lugar, acabou de ver fulano está indo lá para determinado lugar, você sabe para onde fulano vai, fulano saiu da vista e aparece alguém com uma arma na mão, vira para você e fala assim, eu vim matar fulano. Você sabe onde fulano está? Minta! Minta! O ideal é que você mande ele para o outro lado. Sei, eu acabei de ver, ele disse que ia lá para tal lugar. Manda ele para bem longe.
Porque a vida é superior a tudo. A vida tem que ser o seu, vamos dizer, imperativo moral. Para salvar uma vida, você pode mentir, você pode roubar, você pode enganar. Entendeu? Para salvar uma vida, tudo lhe é permitido, menos tirar outra vida. Mas, Bernardo, e a legítima defesa? Exerça a legítima defesa da forma menos fatal possível. O seu compromisso é sempre com a vida. Mas eu vou mais adiante aqui. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Pessoal, vocês entenderam a profundidade dessa frase? Talvez não. Eu quero lembrar para vocês João 3,16 e João 3,17. E Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para salvá-lo. E continua no 17. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus o enviou para salvar, para salvar o mundo, as pessoas, não para condenar o mundo, não para condenar as pessoas. Você é também enviado para isso. Você não é enviado para apontar o dedo na cara de uma pessoa e dizer que a pessoa é pecadora e ela vai para o inferno. Você não foi enviado ao mundo para dizer que as pessoas estão rezando errado, que elas estão adorando a Deus errado, para que a vida delas é errada. Você não foi enviado ao mundo para condenar as pessoas, você foi enviado ao mundo para amar. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvá-lo. E não há outra forma de salvar as pessoas se você não as amá-las. E amá-las da forma mais profunda que você tiver, da forma mais absoluta, aquele amor sem limite, sem condição, sem nenhuma ressalva. Aquele amor que a tudo perdoa, aquele amor que tudo concede, aquele amor que não se irrita, mas se revolta com a injustiça. Ana Paula está mandando girassóis, obrigado. Que se revolta com a injustiça, com a maldade, aquele amor que não se cala diante daquilo que é contra a dignidade do ser humano. Mas mesmo na revolta, mesmo na raiva, mesmo no mais absoluto, vamos dizer, horror, não há ódio. Como assim, Bernardo? Se você vê um fascista, um neonazista, você não o odeia? Não, não. Eu até vou dizer para vocês que eu não tenho a mínima condição de conviver com uma pessoa dessa. Mas eu não as odeio. Porque se eu odiar essa pessoa, eu nunca poderei chegar nela. Se eu odiar essa pessoa, eu nunca poderei conversar com ela. Eu nunca poderei tentar tocar o coração dela e convertê-la. E como é que você vai resolver isso, Bernardo? Não sei. Mas eu tenho certeza que naquele dia o Espírito irá me ajudar, para que eu possa chegar até nas pessoas mais desprezíveis. Não são as pessoas desprezadas. As pessoas desprezadas eu tenho facilidade de chegar. Mas as desprezíveis, aquelas que retiram a dignidade dos outros, eu tenho dificuldade. Mas mesmo a mais perversa e desprezível pessoa, eu espero um dia chegar nela,
para conversar, tocar o coração, tirar dela a atitude de preconceito, de exclusão, de ódio, de raiva, para que ela se abra ao amor, para que ela conheça a palavra de Deus, para que ela ame a todas as pessoas, amando se converta, e se converta seja salva. Amém? Até porque se todo mundo for salvo, todos seremos um. Deixa eu ver a hora, que é agora. 8h06. Realmente não tem mais jeito, eu não cumpro mais, porque antigamente eu acabava a reflexão às 19h56 e fechava a live às 8h. Né? Tatiana Pinho Nutri. Ô, Tatiana, você chegou tarde, menina, mas fica aí, Tatiana, para ganhar a bênção, tá? Não sai ainda não. Ângelo mandou mãozinha de oração e mandou um monte de coração. Ô, Ângelo, que bom que você mandou. Ana Paula já me mandou girassol, né? É gozado que eu adoro girassol, eu acho girassol tão... Eu gosto de girassol, né? E a Ana Paula sabe disso, me mandou isso, né? Tatiana Pinho Nutri está mandando um amém. Obrigado, Tatiana. Fica aí para receber a bênção, não sai não. Pessoal, amanhã é quinta-feira, eu estou de plantão. Além de ser quinta-feira eu estar de plantão, amanhã é aniversário da minha irmã Celina, né? A caçula da família. Vai estar fazendo 50 anos, né? Então, amanhã não tem live por esses dois motivos. Sexta-feira tem live, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Vou tentar salvar esse post no Instagram. Se ele não estiver no Instagram, eu vou pôr vai ser colocado no eclesialidades.org, tá? Vamos ver se a gente vai ter a postagem número 3.000, tá? Sexta-feira, 19h30, a gente se vê. Tchau, tchau. Eita, fé.